A lei Helms-Burton estabelece sanções para empresas estrangeiras que negociarem com Cuba, isso em 96. No ano 2000, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ameniza o bloqueio, permite venda de alimentos e de remédios para Cuba, por razões de humanidade. 2006, o governo de George Bush intensifica a investigação e punição a norte-americanos que foram a Cuba através de outros países. Ou seja, você viajava à Espanha e da Espanha ia para Cuba. Você ia para a França, da França para Cuba e assim por diante. Em 2015, com a mediação do Papa Francisco, os Estados Unidos e Cuba reatam relações diplomáticas, né? O presidente Barack Obama foi o responsável, né, por essa reaproximação. Mas depois aí veio, né, Donald Trump. E com a chegada de Trump, tudo voltou ao que era antes. Joe Biden deve reiniciar esse processo de diálogo para se ver o que é que vai fazer com Cuba. Houve uma tentativa de experiência socialista aqui na América do Sul, no Chile. O livro também fala isso. Aqui no meu livro, no meu volume, a página 788. Vou mostrar a vocês aqui, para vocês verem. É a experiência do Chile, né? O caso do Chile. E aqui tem a fotografia do presidente da época, Salvador Allende. Vamos ver. O Chile também viveu uma experiência socialista. O socialismo chegou ao Chile por uma via pacífica, a via eleitoral. Um médico, ele é pai de uma mulher, também médica, que foi presidente do Chile muitos anos depois. Michelle Bachelet. Hoje ela trabalha na ONU, né, numa posição de importante. Ela é filha de Salvador Allende e foi presidente do Chile também. Muito bem, seguindo. O socialismo chegou através do médico Salvador Allende, no partido chamado Unidade Popular, que reunia as esquerdas no Chile, e por meio de eleições, né, ele teve 37 e pouco por cento dos votos. Naquela época não havia segundo turno, vencia quem tivesse a maioria simples, e ele venceu. Portanto, uma grande parte do eleitorado não votou nele. E uma grande parte do eleitorado começou a ser influenciado pelas fake news produzidas pela CIA, né, e pelas companhias americanas que existiam no Chile. Então começou uma sabotagem ao governo de Salvador Allende. Por que Salvador Allende era uma ameaça para os Estados Unidos em 1970? Né? Vamos ver. No poder, Salvador Allende tomou medidas populares e socialistas, como, por exemplo, a reforma agrária. 80% das terras do Chile estavam nas mãos de latifundiários, né? E não produziu nada. E foram distribuídas com famílias pobres de agricultores que queriam plantar, produzir e não tinham terra. Um programa de alfabetização em massa se usou, não é? A ideia do grande educador pernambucano, nacionalmente conhecido, internacionalmente premiado, chamado Paulo Freire. Paulo Freire desenvolveu uma tecnologia de educação em que em 40 dias, ou seja, 1 mês e 10 dias, em 40 dias você alfabetizava um adulto. Mas alfabetizava mesmo, para ele ler e escrever e saber o que estava lendo e saber o que estava escrevendo. Olha, todo mundo sabe que gente alfabetizada começa a pensar. E a América Latina, na época dos anos 70, governada por ditaduras militares ou por governos civis, né, mais ladrões corruptos, jamais quis educação para o povo, né? A ditadura brasileira lançou, o chamado MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, mas na verdade era para ensinar as pessoas a escrever o próprio nome, na verdade a desenhar o nome, não era para ler de fato, né? Diferente do método de Paulo Freire, né?
Era ler para entender o que estava lendo, ou seja, começar a ter uma visão nova de mundo. Gente que pensa, vota. E gente que pensa, vota, não vota em porcaria. O resultado é que esse movimento de alfabetização fazia com que uma parte do povo chileno começasse a votar diferente do que até então acontecia. Uma reforma no sistema de saúde, fazendo com que todo cidadão, independentemente de ter dinheiro ou não, fosse atendido nos hospitais públicos. E a rede de hospitais públicos iria ser ampliada. Nacionalização das riquezas minerais do Chile, que estavam nas mãos de empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas. As minas de cobre, uma riqueza para o Chile, e a telecomunicação, né? Telefone, telégrafo, né? Emissão de ondas de rádio, um monte de coisa que estava nas mãos da ITT, uma companhia norte-americana, né? De telecomunicação. Lógico, então, que começa a haver uma sabotagem ao governo. O governo dos Estados Unidos e parte dos industriais chilenos responderam boicotando o governo de Allende. Reduz-se investimentos, que provoca uma queda na produção e desemprego. Eu digo que minha fábrica não vai mais produzir 100 televisores por dia. Aí eu demito metade dos trabalhadores. Não. Ao mesmo tempo, muitos comerciantes começam a estocar mercadorias para forçar o aumento de preços. Não vendo. Está faltando leite, está faltando óleo, está faltando papel higiênico, está faltando. Resultado. Câmbio negro, né? Mercado negro de alimentos, de comida, preços mais altos, pobres desempregados e sem dinheiro para comprar comida. Ou seja, o governo de Salvador Allende começou a ser sabotado. No início de 73, os alimentos desapareceram das prateleiras e a inflação chegou a 381% ao ano. Não tem país, governo que exista. O agravamento da situação econômica facilitou a ação de militares chilenos treinados pelos norte-americanos para dar o golpe contra Salvador Allende. Com apoio dos Estados Unidos, 11 de setembro de 73, as forças militares chilenas, Marinha, Exército e Aeronáutica, entraram no Palácio de la Moneda, que é a sede do governo, né? O Palácio do Planalto do Chile, Santiago do Chile, derrubaram Allende, que se suicidou, e o general Augusto Pinochet se tornou o chefe do governo do Chile e iniciou uma ditadura que durou 17 anos. Pinochet governou com 17 anos. Mais de 14 mil pessoas serão mortas pela ditadura de Pinochet. Houve também uma experiência socialista na Nicarágua, em 79, a chamada Revolução Sandinista na Nicarágua. Daniel Ortega, liderando as esquerdas da Nicarágua, o movimento sandinista, como era chamado, derrubou a ditadura de, como era, Tatito, meu Deus, Somoza. A família Somoza governava, Somoza, a gente escreve Somoza, pronuncia Somoza. A família Somoza governava a Nicarágua como ditadores durante 40 anos. O último deles, Anastácio Somoza, apelidado Tatito, foi derrubado por essa revolução que implantou o socialismo na Nicarágua. Mas essa mesma época, 79, é o momento em que o mundo socialista começa a se transformar. E a União Soviética vai se acabar e também, lógico, a experiência socialista da Nicarágua durou só 10 anos e se acabou. Daniel Ortega, o revolucionário sandinista socialista daquele tempo, hoje é presidente ditador da Nicarágua. Cafajeste, ladrão, explorador do povo, negando a existência da Covid, negando a vacina, e a Nicarágua mergulhada numa miséria infeliz. Bom, é isso daí, vem os testes, deem uma olhada, leiam, fazendo os testes, e o Enem e o SSA estão chegando.
e vocês preparados para isso. Tá bom? Até lá então. Beijos a todos.